O SBT-RS segue com as sabatinas com os candidatos ao Senado. E hoje, o nosso convidado, então, candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, é Paulo Rosa, do Partido Democracia Cristã. Paulo é bispo, tem 53 anos e, de início, eu lhe dou as boas-vindas aqui ao SBT. Obrigado, candidato. Obrigado. A partir de agora, então, a gente começa a contar os 15 minutos de entrevista. E essa primeira pergunta, eu gostaria que o candidato se apresentasse, porque ele já disputou outras eleições para vereador, mas é a primeira para o Senado, candidato. É a primeira vez que eu estou como candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, como candidato dos evangélicos, né? Primeira vez da história do Rio Grande do Sul, um candidato evangélico com uma visão cristã para a política brasileira e gaúcha, né? Uhum. O senhor quer ser candidato por que motivo? Essa é a pergunta que a gente tem feito para todos. Por que o senhor quer ser candidato? Na realidade, quero ser candidato, quero ser eleito e vou ser eleito senador, porque a classe pobre não está sendo representada por essa gama de políticos que passaram até agora na política brasileira e gaúcha, né? Porque só quem vai falar de saúde pública é quem vive e depende da saúde pública. Só vai falar de educação pública quem depende de educação pública. Só vai falar sobre cesta básica quem vive de cesta básica. Só vai falar de transporte coletivo quem vive usando o transporte coletivo. Caso contrário, vai falar do quê, né? Então, nós temos proposta focado exatamente para o povo, a classe baixa. O trabalhador que sai de manhã, volta à noite, apertado nos olhos como lata de sardinha e chega em casa muitas vezes cansado, nem muitas vezes tem condição de pegar o filho no colo, porque está muito cansado, vai e volta em pé nos ônibus, sem nenhuma condição digna de um trabalhador. Sim, candidato, o senhor estava falando exatamente dessa questão de classes, né? E me dizia que o senhor está fazendo a sua campanha com recursos próprios. Qual que seriam, então, essas propostas para essas pessoas, né, de classes mais baixas? Um valor mensal, como a gente já viu em outras candidaturas, ou não? O que seria a sua proposta para a criação no Senado que contemplasse essa classe? Eu acredito que o Senado deve ter muito projeto e tem muitos projetos bons focados para o povo, mas estão engavetados por falta de vontade política, né? Nós vimos hoje, temos um político carteirinhos, que estão vindo aí, são político carteirinho de profissão. Nós precisamos que o povo esteja lá com uma visão como o povo pensa, que vive como o povo vive. Porque eu falava anteriormente, como eu vou falar de algo que eu não conheço? Né? Então, nós temos proposta para que seja, por exemplo, habitação. Né? Hoje, o projeto Casa Verde e Amarela. Tem que dar entrada para ter casa. Se o coitado do pai trabalhando, ganha um salário mínimo, né? Já paga aluguel, tem o rancho, tem os afazeres. Como ele vai ter entrada para dar na casa própria? Nós defendemos, então, isentar da entrada para poder que ele entre dentro daquela casa e comece a pagar, então, em forma de aluguel, eu posso pagar sua própria casa, retirando a necessidade da entrada para poder ter sua casa própria e pagar dignamente. Os programas de transferência de renda que vieram desde o governo do PT e agora prosseguiram nos próximos, o senhor pretende trabalhar em cima deles, evoluí-los? Com certeza. Na nossa forma de pensamento, de projeto, o que é bom fica. O que não é bom, a gente tira. O que é bom, o povo está satisfeito? É isso que o povo quer? O povo quer cursos técnicos, quer avançar na capacitação profissional do homem e da mulher com políticas públicas para a criança, para o jovem, para a mulher, para o homem? Bom, então nós vamos focar exatamente nesse foco, ver aonde nós podemos ser útil e ajudar o povo brasileiro, a sociedade gaúcha, no geral. Queria que o senhor nos falasse um pouco da sua trajetória. O senhor começou trabalhando em empresas de calçados aqui no Rio Grande do Sul, passou para onde? Exatamente. Eu vim de Santa Rosa, natural de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. E vim, então, para Novo Hamburgo, né, com 12 anos, 3 anos sem minha carteira, lá na empresa de calçados. Comecei lá como serviços gerais e saí como supervisor de exportação, né, no calçado. Depois eu vim morar para Viamão, onde formei família, onde entrei para a igreja, me batizei, fiz curso como pastor, né, e ali pai de 4 filhos, vô de 4 netos, uma história de superação, ao qual, como todo o povo brasileiro tem, né, essa superação de poder vencer os obstáculos para poder se manter com dignidade frente à sociedade. Bom, eu queria conversar um pouco com o senhor sobre questões de conceitos, né? O ordenamento jurídico nos aponta que o Estado é laico e o senhor se apresenta como um candidato evangélico. Como é que fica essa postura evangélica no meio, então, né, de um Estado que deveria ser laico, a sua postura como um político voltado, né, ou ligado com a questão religiosa? Muito bem. Um candidato evangélico, ele não tem diferença nenhuma. Ele tem sentimento, ele tem emoção. Ele procura fazer a sua gestão, administração, de uma forma conectada com Deus. Porque eu acredito que a pessoa que tem temor a Deus, ela não vai ser corrupta. A pessoa que tem temor a Deus, ela não vai passar perna em ninguém. O objetivo dela é trabalhar em prol para ajudar as pessoas como Jesus veio. Jesus veio para ajudar o ser humano, para ajudar a humanidade e não para tirar algo de alguém. Né? Então, como candidato ao Senado cristão dos evangélicos, eu sou que nem Jesus Cristo, abraçando a todos, sem ver religião, sem ver tendências partidárias, não. Nosso foco é povo, administrar para o povo, de uma forma
forma que seja o povo o nosso foco. Então, o meu compromisso, primeiramente, é com Deus e com o povo, não com siglas partidárias, não com A, B ou C, mas sim com o povo e com Deus. E no momento em que o senhor, então, assume essa postura, o senhor, ao governar, né, ou, perdão, ao governar não, ao integrar o Senado, né, que seria o cargo para o qual o senhor disputa, como é que seria o seu trabalho lá? O senhor pretende definir um público-alvo no sentido dos fiéis da sua igreja, as pessoas com as quais o senhor trabalha, ou seria um governo de tentar, um mandato de tentar abraçar todos os eleitores do Estado? Para quem que o senhor pretende, então, voltar ao seu mandato? Na realidade, eu sou candidato como cristão, né? Mas a gente governa na parte horizontal, né? Na forma horizontal, abraçando todo mundo, porque Jesus não excluiu ninguém. Pelo contrário, quando Jesus esteve em casa de Zaqueu, Zaqueu era pecador, era todo errado, era corrupto, e Jesus, assim, através do seu testemunho, do seu jeito de ser, do seu caráter, da sua posição, Jesus ganhou aquele homem sem uma palavra sequer. Então é desta forma que eu quero trabalhar, abraçando a todos, dando condições, projetos, políticas públicas para todos, no geral. Bom, ainda não é na questão de conceito, candidato, nós temos o conceito de família definido, né, pela lei, seria o homem com a mulher. No entanto, o próprio ordenamento jurídico, as questões ligadas às decisões judiciárias apontam que nós temos outras formas de família hoje. Como é que o senhor trabalha esse conceito? Qual seria o entendimento de família para o senhor? Para mim, família, o que a Bíblia diz, não é o que o Paulo pensa. Tudo que eu faço, eu procuro fazer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus colocou lá no jardim homem e mulher, Adão e Eva, né? Mas a gente não discrimina. Pelo contrário, não pode. Quem sou eu para discriminar alguém? No momento que eu discrimino alguém, me julgo o juízo. O juízo somente é Deus. Então, todos terão apoio, todos terão minha atenção, todos terão meu respeito. E com essa forma, a minha política que eu vou trabalhar é política para todos, sem exceção. O senhor está num partido, então, que não tem, como me comentava agora há pouco, um candidato a governador. Está em tratativas com algum candidato? Pretende apoiar alguém? Como é que está o seu partido hoje? Na realidade, nós tivemos uma conversa, até por identificação de ideologia cristã, nós estamos conversando com o PSC, né, que é o seu agenda, aonde nós podemos fazer uma composição mais uma candidatura branca. Na realidade, só eu sou da majoritária, mas estamos sim em tratativas e em conversas, porque nos identificamos por causa de ser um partido cristão. Sim, e ainda nessa linha, candidato, o senhor disse que a sua legenda foi fundada há pouco tempo, né? Por que mais uma legenda política, se nós já tínhamos um partido cristão? Por que os senhores se definem separados, vamos dizer assim, do outro partido ao qual o senhor cogita apoiar? Na realidade, o DC era Partido Democracia Cristã. O DC é um partido dos mais antigos que tem, tanto que o nosso presidente nacional, o Emael, é o único deputado constituinte. Né? Então, só que o partido não foi trabalhado de uma forma na imprensa ou por divulgação, enfim, deveriam ter trabalhado mais a mídia dele para que hoje, eu acredito que hoje o DC, dentro dos seus quadros políticos, seria o melhor e maior partido do Brasil, devido ao seu estatuto, a sua forma de divisão, seu esboço, sua política, né? Mas devido não trabalharem dessa forma, como pode dizer assim, de transparência, de abrir o partido, ele ficou o partido anico, né? Mas aqui no estado já tinha legenda, nossa executiva assumiu, foi em abril desse ano. Né? E como trabalhar, por exemplo, com os fiéis? Os senhores trabalham também essas questões políticas na igreja ou mantém uma separação? Como é que é essa atuação? Na realidade, Jesus era político, né? Nós temos aí, quando Jesus foi crucificado, precisou de alguém interceder, chamava-se José de Arimateia, que era senador. E José de Arimateia, então, chegou no rei da época e solicitou para que tirasse o corpo do mestre da cruz. Caso contrário, ninguém poderia, estaria até hoje lá, pendurado no madeiro. Então, a política em si, Jesus também, em tempo de José, lá no Velho Testamento, José foi governador do Egito. E Deus usou José para administrar, para governar o Egito devido a uma grande seca, uma grande fome que viria. E através de José tem uma grande demonstração. O povo egípcio não era cristão, né? Mas Deus usou José para um governo justo, um governo transparente, e ele conseguiu governar não só para quem não era cristão, mas também para o povo cristão, que era o povo de Israel. Então aí demonstra que a parte do cristão, ele governa para todos, de uma forma geral. Nós tivemos, anos atrás, falo aí da década de 90 ainda, o ensino religioso presente nas escolas. Depois, essa disciplina, ela foi retirada da obrigatoriedade e depois nós até suprimimos em alguns momentos. Como é que o senhor defende a educação hoje e se considera que é importante esse tipo de disciplina? Eu acredito que nós temos que ter liberdade, né? Partido de laico, como tu falaste, e olha, a religião dentro do colégio, dentro das disciplinas escolares, ele faz muito efeito, sim, porque a criança já se cria, ela cresce
numa educação sabendo que Deus é supremo e está acima de qualquer coisa. Então, quando a pessoa tem isso em mente, poxa, existe Deus, tem que ser uma pessoa do bem, ela começa a refletir melhor e, com certeza, a vida dela para frente será uma vida mais na conduta ética, na conduta moral, de transparência e responsabilidade. Nesse sentido, o senhor defenderia um projeto para retomada ou para obrigatoriedade? Com certeza, sim. Com certeza. É pauta É pauta para mim, né? E também, aproveitando a ocasião, eu defendo a ideia que se também, no começo do colégio, no primário, lá no primeiro ano, se trabalhe com a criança sobre a aula sobre o trânsito. Né? Porque começa de lá. Por que não? Ajudar a criança para que a criança possa ter um entendimento, porque hoje o que nós temos de acidentes, até pessoas que estudam um pouco o trânsito, mas ela não tem o conhecimento profundo, né? Então, quando é criança, nós, né, estudamos, começamos a conhecer a história, a cultura, enfim, né, dos antepassados. Por que não, então, o trânsito educado lá dentro da sala de aula? Passaria pela sua mão, possivelmente, como senador da República, as questões das dívidas do Estado e do reescalonamento do pagamento dessa dívida com a União. O senhor viu, imagino, essa negociação que o governo do Estado fez atualmente. Como é que avaliou por o fato de nós termos que pagar por mais 30 anos todo esse valor? Eu acho um absurdo, porque se cria ali uma conta imensa, uma responsabilidade imensa, sendo que o povo não é responsável por isso, né? Que dívida é essa? Foi investido aonde? Que forma que foi? Porque o nosso Estado está aí à mercê. Está aí sem investimento, a saúde precária, a segurança tentaram dar uma disfarçada, mas precisa de investimento. Aí se arruma uma dívida, o povo que paga. Aí o povo tem que ir lá com aumento de salário, com aumento de juros, etc, etc. Isso tem que acabar. Em tudo que acaba pagando sempre é o povo trabalhador. Sempre cai os encargos no povo. Os outros têm isento. O governador fica 4 anos, vai embora e o povo que se dane. Isso tem que acabar, isso tem que mudar. E é para isso que eu vou representar você, trabalhador, você, dona de casa, lá no Congresso, para que no Senado Federal, para que essa situação mude. Tenha a visão do povo nas políticas públicas do nosso país, do nosso Estado. O senhor disse que estava fazendo a campanha com recursos próprios, né? Sim. Não recebeu ainda nenhuma verba do partido, ainda que os partidos recebam fundo eleitoral e outros tantos recursos. Exatamente. Aí. Eu gostaria de saber por onde o senhor vai caminhar, se o senhor vai se concentrar na região metropolitana, vai ao interior, qual seria a sua trajetória? Nós temos aí um imenso grupo de apoiadores, entre pastores, pessoas não pastores, que estão simpatizando com o meu modo de pensar, com a minha política, o jeito de fazer a política transparente, da forma honesta, falando diretamente para o povo, para o trabalhador, igual a mim, né? Então, tem pessoas minhas em todo o estado trabalhando e nós também estamos, eu pessoalmente, aqui na região metropolitana, fazendo a diferença, mostrando para o povo quem é Paulo Rosa, de onde ele veio e quais são as raízes, né? Sim. Candidato, e tem uma outra situação a respeito de recursos, é que a gente sabe que senadores, deputados recebem uma série de verbas de gabinete, auxílio inclusive para roupas, telefones, automóveis, enfim. No Senado, o senhor pretende abrir mão de algum tipo de auxílio desse tipo? Se é lei, tem que ser cumprida a lei, porque eu vou abrir mão e vou mandar para onde? Para os cofres públicos, para que alguém use devidamente? Está lá para usar, eu vou usar dignamente, vou fazer jus do meu salário, porque eu estou trabalhando com 31 anos de carteira, então eu tinha que cumprir escala de trabalho, chegava de noite às 19 horas para o trabalho, saía no outro dia às 7 horas da manhã, cumpria e recebia por isso. Então eu acho que se criar as leis, eu vou abrir mão, mas abrir mão para onde que vai esse dinheiro? Vai lá para os cofres, para alguém meter a mão lá? Não, que é lei, tem que ser cumprido. Sim, perfeito. Para a gente fechar um minutinho antes das suas considerações, queria que o senhor nos falasse sobre segurança pública, porque o senhor comentou que houve uma tapeada, né? Mas aonde o senhor acha que ainda falta e onde o senhor atuaria no Senado para melhorar? Eu acredito que segurança pública é mal remunerada, é mal vista, não tem nada que venha garantir a segurança de quem faz a segurança. Eu defendo o projeto e vou lutar para isso, a equiparação salarial da segurança pública a nível nacional. Né? Eu acho que a Bíblia e a Constituição diz que perante a lei somos todos iguais. Por que lá em cima alguns da segurança ganham um valor, aqui no sul outro valor? Não, equiparação salarial já, porque dinheiro tem, se não tivesse, tinha tanta corrupção lá em cima, porque é lá que está a gordura, é lá que está o dinheiro. Então, equiparação salarial não só para a segurança pública, como também para a educação. Né? Um minutinho antes da gente encerrar e das suas considerações, sua igreja qual que é? Que eu queria que o senhor nos explicasse. Eu sou fundador do Ministério Vale da Decisão, fui obreiro, pastor da Madureira e fui empossado como bispo pela Igreja Batista Univida de BH. Né? Perfeito. Temos ainda 1 minuto e 25, a gente já pode encaminhar para suas considerações e também até para o senhor se dirigir para o seu eleitor para dizer, né, quais são, de fato, né, as suas propostas, seu encaminhamento, enfim, aí eu deixo o tempo final aqui para suas considerações, 1 minuto, candidato. Obrigado. Fique à vontade para ocupar todo o tempo. Eu quero falar para você, dona de casa, que tem batido de porta em porta conseguindo uma creche para o teu filho que fica ajudando as despesas de casa, você não encontra.
Quero falar também para você, pai de família, que tem cansado, muitas vezes quer fazer um curso técnico, e tu vê grandes propostas ilusórias pela rede de marketing, pela imprensa escrita e falada, mas na realidade não chega até você. Para você, mãe, que está lá dentro da vila, cheio de buraco, sem pavimentação, e só vê falar nas mídias de dinheiro grande, milhões, não se vê falar em real. Você que está cansado, jovem, de não ter uma política pública voltada para atrair você, jovem, com cursos técnicos capacitados. Eu, Paulo, eu conheço o teu problema, porque eu vivi assim. Não tem saúde, não tem escola, não tem a segurança. Precisamos mudar essa história. Eu penso como você. Eu represento a classe trabalhadora, a classe do povo, sem mentira, preto no branco. Vai ou racha a tampa da caixa comigo. E é assim, muda ou não muda? É ou não é? Porque de mentira estamos cheios. Estão vindo aí, eles vão para lá, ficam 4 anos, depois dos 4 anos, trocam de roupa e vem com a mesma mentira, com a mesma cara deslavada, mentindo para você, ludibriando você em época de política. Então precisamos tomar posição. Eu quero te representar. Dá uma oportunidade. É Paulo Rossi, senador, é 270. Vem comigo. Perfeito. Muito obrigado, candidato. Obrigado pela sua participação aqui no SBT. Agradecido. A gente volta, então, numa próxima com mais uma sabatina com os candidatos ao Senado. Tchau.